Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta para a aula ponto 2. E que aula foi essa ponto 1, hein, professor? Abriu aqui minha mente, eu fiquei pensativo em relação a todos os esportes que eu já pratiquei, já participei. Então, ela é uma aula que daria para a gente falar aqui dias e dias, e explicar sobre a ética, explicar sobre ela no esporte. Só a carta daria muitas e muitas aulas para a gente estar falando. Mas o importante, num resumo bem bacana, não vou dizer não, porque eu vou dar o resumo agora, né? Dar o resumo da aula aqui. Então, acompanha comigo, aula ponto 2, que ela fala da violência, agressão no esporte. Não é normal, tá? Esse negócio, aquela frase que o pessoal fala, faz parte do jogo, não faz nada. Faz parte do futebol é fazer gol, do vôlei é fazer ponto. Não tem nada que faz parte do jogo ser agressivo. Então vamos lá. Definindo o que é agressão, ela é um comportamento intencional, eu faço de propósito, tá? De natureza violenta, que ocorre durante a prática esportiva e tem como objetivo causar dano físico ou psicológico. Então não é só eu encostar na pessoa. Se eu desfiro a ela agressões verbais que lhe causam um dano psicológico, eu também estou sendo agressivo, tá? Isso geralmente em relação ao adversário, falando de esporte, tá? Lembrando que a gente vai levar sempre para a área do esporte aqui. A violência no esporte, ela já engloba não apenas a agressão física, mas também, professor, não dá nem para enxergar esse negócio que tá marcando aí. Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Deu certo? Deu. Então vamos lá. A violência no esporte, ela engloba, aqui agora ficou melhor, não apenas a agressão física, mas também o comportamento verbal discriminatório, antidesportivo, que violem as regras e valores do jogo. E aí na aula a gente falou bastante desses valores, das regras. Quando isto acontece dentro de uma partida de futebol, de voleibol, a equipe geralmente é punida com um cartão vermelho, tá? A depender das regras do jogo. Reflexões iniciais sobre a ética. Ela é uma conduta ética e antiética, né? O que envolve? Envolve o caráter, costumes e também a moral. Por que envolve caráter e costumes? Porque isso muda à medida que a sociedade avança, à medida que o tempo passa. A minha moral hoje ela pode ser definida por uma coisa. Daqui 10, 15 anos, ser moral já é ser diferente daquilo que eu sou hoje. Entendeu? E isso pode ser mudado, isso pode ser explicado também pelo professor de filosofia, seu Hélio Carneiro. Então vamos lá. A ética como atitude de colocar-se em dúvida, tá? De questionar a moral e os valores. Então eu vou ter que pensar. Eu não posso pegar uma coisa como via de regra e aplicá-la para tudo. É antiético usar sapato verde. Tá aí, uma opção legal. Vem cá, vamos lá. É antiético o professor Joalan usar uma camisa verde fluorescente. Por quê? Em que momento? Então, é antiético, não seria legal fazer isso aqui nas nossas aulas, porque eu tenho um croma aqui atrás, eu ia ficar da cor do slide. Então, não seria ético para este momento. Mas se eu estou em uma outra situação, em um outro lugar, dando uma aula numa sala de aula, que não são câmeras, ou que é um momento em que eu não vou ter a interferência de um croma, eu posso usar o verde que eu quiser. Entendeu? Então, tudo tem que ser analisado. Não é uma via de regra. É isso, acabou. Não. Eu preciso ter conhecimento da situação e aí tomar a minha decisão. Que aí, com base em tudo que eu já sei, ela vai me dizer se eu fui ético ou antiético. Tá? Vamos continuar ali. E deixa eu correr aqui, porque senão a gente vai dar outra aula, vai ser até amanhã. Vamos lá. Evolução histórica da ética no esporte. Movimento olímpico ou olimpismo, né, que desencadeou aí esses bons valores. A filosofia de vida, que utiliza o esporte e a ética como instrumento integrador. Lembra que eu te falei que o esporte é um ensinamento para a vida toda? E o espírito olímpico, promoção da paz, união, respeito
e aceitar as diferenças dos meus coleguinhas, adversários, companheiros. Princípios legais da ética na atividade esportiva. Conduta de ética desportiva, Tribunal de Justiça Desportiva. Lembra, aqui em Rondônia, não só em Rondônia, como no mundo inteiro, tem um tribunal próprio só para julgar as questões desportivas. Então, aconteceu uma situação dentro do esporte. Jogos escolares de Rondônia, por exemplo, tem lá o Tribunal de Justiça Desportiva de Rondônia. Vem para cá os representantes, eu vou até falar isso aqui bem pertinho, que é legal. Então, vamos entender, principalmente os alunos que participam do JOE, dos Jogos Escolares, tá? Ele não é brincadeira, tá? Tá tudo ali muito certinho, muito regulamentado, tem todas as regras. Se acontecer algum ato de violência, de agressão, ou alguma coisa que foge aos princípios e à relação do jogo lá, isso pode e deve cair lá no Tribunal de Justiça Desportivo para ser julgado, analisado e dado-se um veredito. Então, é sério, o esporte é coisa séria, o esporte é maravilhoso, mas ele também não é só brincadeira, não é só diversão, tá? Eu tenho ali toda uma conduta por trás dele. Vamos lá ver o restinho do nosso resumo? O valor da ética nas práticas corporais é a educação olímpica. Envolve educar para a vida, propõe a integração dos valores olímpicos e a educação para a cidadania. Ali é o esporte, cultura e educação, busca desenvolvimento harmonioso do ser humano, zero violência, tudo na paz, e requer respeito aos princípios éticos universais. Então, são coisas que é senso comum aí de ética no mundo todo. Não é tudo, não é via de regra, mas é questão de se analisar. Fique aí com a nossa atividade, já já eu volto para a gente corrigir junto, beleza? Até já! E aí, sentiu saudade? Estou de volta para a gente tirar as nossas dúvidas, tá, galera? Então, temos atividades aí bem bacanas, que também daria mais uma aula para a gente conversar, mas nós vamos tentar ser bem sucintos, bem tranquilo. E tem no final da aula aquela frase para minha turma favorita, que é o terceiro ano do ensino médio, tá bom? Vamos lá comigo nas questões. Então, nós temos aqui, agora eu vou usar o vermelho, tá bom? Durante uma partida decisiva, olha que o negócio estava pegando fogo, tá? Era ali a partida decisiva, a disputa de primeiro lugar. De um campeonato estadual, um atleta, ao perceber que estava em desvantagem técnica, desfere, ou seja, realiza intencionalmente, de propósito, uma cotovelada em seu adversário, longe da disputa de bola. A bola estava lá no meio campo e o cara dá uma cotovelada no outro, lá na lateral do campo. Em outro momento, parte da torcida passa a proferir ofensas racistas contra um jogador da equipe visitante. Então, são duas situações. Uma, o jogador que estava fora da jogada, que estava longe da bola, dá uma cotovelada no adversário. Segunda situação, a torcida começa a praticar atos de racismo, ofensas racistas a um jogador visitante que estava na disputa de jogo. Vamos lá. Considerando as definições apresentadas sobre agressão e violência no esporte, é correto afirmar que, vamos lá ver qual que é correto. Ambos os casos configuram apenas agressão, pois envolve a intenção de causar dano? Letra B. A cotovelada caracteriza-se violência, enquanto as ofensas configuram apenas rivalidade esportiva. Letra C. A cotovelada é uma agressão, enquanto as ofensas racistas configuram violência no esporte. Letra D. As ofensas racistas não podem ser consideradas violência por não envolverem contato físico. E a alternativa E, apenas a atitude do atleta, que deu a cotovelada, deve ser punida, pois torcedores não fazem parte da prática esportiva.
Vamos lá comentar essas questões aqui, que tem um negócio muito legal aqui. Vamos começar com a letra E? Apenas a atitude do atleta deve ser punida, pois os torcedores não fazem parte da prática esportiva. Gente, os torcedores fazem sim parte do elenco do esporte, eles estão lá participando. A torcida pode ser passível de punição e cometer um ato racista de agredir alguém fisicamente ou verbalmente, é sim passível de punição, tá? Eles fazem parte sim do jogo, eles estão lá. Inclusive, quando acontece algum desses atos de influência gigante, né, de influência global, a torcida ela é banida do jogo. Então, muitas vezes a equipe joga sem ter torcida por conta de atos aí, vamos colocar assim, antiéticos de um grupo de torcedores. Tá? Vamos lá para a questão número D. Para a letra D. As ofensas racistas não podem ser consideradas violência por não envolverem contato físico. Errado novamente. Lembra que essa violência ela pode ser psicológica também? Então, tudo isso a gente falou na aula, tá? Então, também não é a letra D. Vamos para A. Ambos os casos configuram apenas agressão, pois envolvem intenção de causar dano. Não, nós temos o caso de agressão e de violência, tá? A agressão, ela envolve causar dano e o outro ato também. Se eu falar, eu vou responder, né? Então, vamos partir para a letra B aqui. A cotovelada caracteriza violência, enquanto as ofensas configuram apenas rivalidade esportiva. Claro que não, rivalidade esportiva seria algo normal, harmonioso, ali dentro do campo. Começou a xingar, começou a ter atos racistas, já deixou de ser esporte, tá? Já começa a ser agressão. Nos restando aí a letra C, tá? A cotovelada ela é uma agressão, enquanto as ofensas configuram violência no esporte, tá? Deixa eu até limpar para você aqui, ó. Apagar todos, ó, para você ver bem bacana aqui, ó, a nossa resposta correta. Vamos lá para a pergunta número 2. Quando você vai tomar uma água aqui, leia aí, leia aí. O professor Alexandre fala para vocês, tem que ler. O movimento olímpico, vou dar essa colher de chá porque eu sou legal, tá? O movimento olímpico moderno, hoje em dia, idealizado por Pierre de Coubertin, fundamenta-se na promoção da paz, da dignidade humana e da integração entre os povos. Lembra do símbolo olímpico? São aqueles círculos se envolvendo, se interlaçando entre si. E vocês já perceberam que na arte o professor Joalan é péssimo, né? Vamos lá. Entretanto, o crescimento do esporte de alto rendimento trouxe desafios como dopagem, corrupção e comportamentos antidesportivos. Como o esporte cresceu muito, a ganância em ganhar é tanta que isso pode gerar aí, em algumas pessoas o sentimento de querer ganhar a qualquer custo, pegando e tentando de maneiras ardilosas, como a corrupção, a dopagem, ganhar vantagem. Nesse contexto, a ética esportiva assume a função de quê? Vamos lá. Substituir o regulamento oficial dos jogos, das competições internacionais, relativizar as regras em nome do espetáculo esportivo, garantir apenas a igualdade técnica entre atletas de alto nível, orientar condutas baseadas em valores como respeito, dignidade e justiça, ou a ética, nesse parâmetro, ela visa priorizar o desempenho esportivo em detrimento da formação humana, tá? Olha que legal essa questão, presta atenção. A letra E, ela está dizendo assim, ó, priorizar o desempenho esportivo em detrimento da formação humana. Em poucas palavras, estou dizendo que é mais importante ganhar do que ser uma boa pessoa. E não é assim, tá? Então eu preciso ter... Eu gosto de praticar o esporte, vou praticá-lo, mas eu preciso ser uma pessoa humana com dignidade, com respeito ao outro, tá? A letra A, vamos lá. Substitui os regulamentos. Não, regulamento do jogo é regulamento do jogo. A ética vem para complementar o regulamento, tá? Então não substitui o regulamento, não. Relativiza as regras em nome do espetáculo. É tipo assim,
deixa rolar a briga, porque o importante é todo mundo estar assistindo. Não, não é assim que funciona, tá? Precisa ter regras ali, precisa ter respeito para que a competição seja um verdadeiro espetáculo e não um jogo de futebol virar uma luta de MMA. Garantir apenas a igualdade técnica entre os atletas de alto rendimento. Tem nada a ver isso aí. Igualdade técnica é relação a treinamento, não a ética, tá? Nos restando a letra D, tá? A ética dentro do esporte, nesse contexto, orienta condutas baseadas em valores como respeito, dignidade e justiça. Eu sei que vocês não erraram nenhuma questão e agora nós vamos para as discursivas, tá bom? Para a discursiva, é uma só. Você vai explicar para mim, meu querido aluno, lindo, maravilhoso, crítico do ensino médio, terminando aí o ensino básico, que vai ser meu futuro médico, minha futura advogada ou advogado, vai me dizer o seguinte, vai me explicar por que a promoção do fair play nas categorias de base, lá no início do esporte, pode contribuir para a redução da violência no esporte, destacando pelo menos 2 valores associados ao espírito esportivo, beleza? Então você vai dizer para mim, depois de toda essa aula que o professor ministrou, de toda a discussão sobre ética, violência, agressão, por que é importante eu ensinar fair play, eu ensinar um jogo limpo lá na base, lá no comecinho que o aluno está começando o esporte? Por que é importante? E aí está aqui um exemplo de resposta do professor. Eu vou deixar ela bem aqui com vocês. Vamos acompanhar junto a resposta? Bem assim, ó. O fair play promove respeito às regras, tá? Então, ensina que eu tenho que respeitar as regras. E ao adversário, incentivando a honestidade e o espírito esportivo. Valores como respeito, solidariedade, amizade e justiça ajudam a reduzir atitudes agressivas e violentas, principalmente quando trabalhados desde as categorias de base. Eu vou ensinar para o menino, para a menina que está começando no esporte, lá na categoria de base, que ela precisa ter isso aqui, ó, precisa ter o fair play, fortalecendo a formação ética dos atletas, tá? Deixo para vocês aqui o material complementar para ajudar nas reflexões de vocês, tá bom? Também esse acesso aqui, ó, nesse material científico da Cielo, esse artigo, e aquela frase do meu terceiro ano, lindo e maravilhoso. Vem cá comigo, vamos conversar sobre ela. E ela diz assim, ó: acerte em tudo que puder, mas não se torture com seus erros. Então você vai tentar, você vai acertar, errou, não tem problema, se levanta, se reconstrói, tenta novamente. É terceiro ano, é o final do ensino médio, é o final do ensino regular, mas ainda está pelo comecinho da sua vida, pelo comecinho das suas conquistas, tá bom? Então, eu deixo aqui o meu abraço. As próximas aulas já são de revisão, tá? E tem uma de recuperação. O senhor não me ouse ficar de recuperação em educação física, tá? Vou ficar muito chateado com o senhor, com a senhora. Tá, professor? Pega no pé desses meninos aí, para prestarem bastante atenção, responder todas as atividades, para que ninguém fique na recuperação. Eu vou fazer a aula, mas vou fazer só por garantia. Tenho certeza que não vai ficar ninguém, não. Beleza, gente? Deixa aqui meu abraço, professor, professora, minha gratidão. E até uma próxima aula.